Milhões de brasileiros têm água subterrânea passando debaixo dos seus pés, mas, sem autorização do Estado, não podem usar essa água legalmente. Perfurar um poço artesiano no próprio terreno e puxar água sem autorização do Estado é uma prática ilegal. O problema é que o caminho para conseguir essa licença é tão caro, burocrático e demorado que, segundo estimativas amplamente citadas, quase 9 em cada 10 poços no Brasil operam fora da regularização. Como o acesso a um recurso tão básico se transformou em um labirinto inviável para o cidadão comum? Nós separamos 10 fatos para explicar essa história desde a origem e o número 1 responde definitivamente à dúvida que mais confunde as pessoas. Se você gosta de entender as regras que ninguém te explica direito, tá aí, se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar a 10 milhões. Agora, bora aos fatos. Dez, 7 mil anos de história. De onde vem o poço artesiano? Antes de falar sobre as leis e burocracia, nós precisamos entender o que exatamente é um poço artesiano. A prática de cavar o solo atrás de reservatórios subterrâneos acompanha a humanidade há milênios, com os registros mais antigos vindos lá da China por volta do ano 5000 a.C. Mas o termo técnico artesiano surgiu apenas em 1126 na província de Artois, na França. Lá, monges perfuraram o solo e a água simplesmente jorrou sozinha para a superfície, sem precisar de balde ou bomba. Isso acontece por causa de uma condição geológica muito específica. A água fica espremida entre duas camadas de rocha impermeável, formando uma bolsa sob enorme pressão. Quando a broca rompe essa camada superior, a pressão empurra o líquido para cima com força. É o mesmo princípio físico de furar uma garrafa de refrigerante agitada. Quando a água sobe sozinha, o poço recebe o nome correto de artesiano ou jorrante. Se a pressão natural não for o suficiente e for necessário instalar uma bomba submersa, ele é chamado de semi-artesiano. E existe ainda o poço raso, também conhecido como cacimba ou cisterna de chão, escavado à mão em profundidades menores, que capta a água do lençol freático superficial. A diferença vai muito além do nome. Um poço artesiano real pode descer a mais de 1000 metros, acessando águas que levaram milhares de anos para se acumular e que, em muitos casos, ficam mais protegidas da contaminação superficial. Já o poço raso pega a água da primeira camada do solo, ficando extremamente vulnerável à contaminação por esgotos e lixo. Entender essa dinâmica de profundidade é o primeiro passo para compreender por que os governos criaram regras tão rígidas. 9. A maior reserva de água doce da América do Sul está debaixo do Brasil. Agora que a mecânica da perfuração está clara, precisamos olhar para a magnitude do que existe debaixo do solo brasileiro. O nosso país guarda uma das maiores e mais importantes reservas de água doce subterrânea de todo o planeta, o Aquífero Guarani. A imensa maioria das pessoas passa a vida sem ter a real dimensão desse gigante. Ele é um reservatório colossal que se estende por 4 países da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Para visualizar o tamanho, ele ocupa uma área aproximada de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente a somar os territórios da França, da Itália e Espanha. A maior parte dele está justamente sob o nosso território. A água guardada ali não entrou no solo recentemente. Em pontos mais profundos, testes geológicos já comprovaram que o líquido tem mais de 250 mil anos de idade. Hoje, o Guarani é a garantia de sobrevivência de muita gente. Cidades inteiras do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, dependem quase exclusivamente dessa fonte para o abastecimento público. Um estudo recente estimulou que o aquífero abastece diretamente mais de 15 milhões de pessoas. A grande questão é que essa reserva não é infinita.
Para manter seu volume, a água de chuva precisa infiltrar pelo solo em áreas de recarga específicas, num gotejamento geológico muito lento. A natureza pode levar milênios para repor a água extraída em apenas uma década. É por isso que especialistas alertam: furos não podem ser feitos indiscriminadamente. Se a extração ocorrer sem planejamento, corremos o risco de exaurir uma reserva estratégica insubstituível. 8. A água do seu quintal não é sua, o dia em que o Brasil mudou a lei. Chegamos ao ponto que mais gera indignação entre os proprietários de terras no Brasil. Existe uma crença popular forte de que, ao comprar um terreno, tudo que está debaixo dele pertence a você. Durante muito tempo, a lei brasileira seguiu uma lógica parecida, mas a Constituição Federal de 88 mudou as regras do jogo. A partir de 88, as águas, tanto dos rios quanto dos aquíferos, passaram a ser tratadas como bens de domínio público. Especificamente, a água que corre abaixo do solo passou a ser tratada como bem de domínio dos estados. Na prática, nua e crua, a terra é sua, o quintal é seu, mas a água lá embaixo pertence ao Estado. Em 1997, essa mudança ganhou peso prático com a Lei 9.433, a Lei das Águas. Ela determinou que qualquer pessoa que queira usar a água do subsolo precisa de uma autorização prévia do governo estadual conhecida como outorga. Cada estado possui um órgão para cuidar disso, como a São Paulo Águas em São Paulo ou a IGAM em Minas Gerais. A lei previu exceções. Uso de baixo volume podem ser dispensados de outorga, mas isso varia conforme a regulamentação de cada estado. A lógica do governo é simples: a água é um recurso vital e compartilhado. Se o estado não controlar quem fura e o quanto puxa, a conta hídrica não fecha. 7. 2,5 milhões de poços e quase ninguém tem autorização. A teoria de proteger o aquífero faz sentido, mas o problema explode quando olhamos para a realidade do país. O abismo entre a legislação ambiental e a vida prática formou uma verdadeira cidade invisível de perfurações. Um estudo muito amplo, feito pelo Instituto Trata Brasil junto com a Universidade de São Paulo, revelou números impressionantes. O Brasil possui hoje mais de 2,5 milhões de poços, mas o governo só conhece e registra cerca de 12% deles. As estimativas mostram que quase 90% dos poços funcionam fora da regularização, sem responsável técnico e sem qualquer garantia sanitária constante. Para você ter noção da escala, se somarmos o volume de água puxado por essa rede oculta todos os dias, teríamos o suficiente para abastecer toda a população brasileira durante um ano. Se essa água fosse comercializada pelas companhias de saneamento, a conta passaria de 60 bilhões de reais. Esse sistema paralelo opera em fazendas, condomínios fechados, indústrias e bairros urbanos. No Rio Grande do Sul, estima-se que mais de 400 mil condomínios dependem de poços irregulares, o que forçou o governo a criar resoluções com prazos até o final de 2025 para tentar uma regularização provisória. O professor Ricardo Hirata, que coordenou o estudo da USP, resume bem o problema. A falha não é a falta da lei, e sim a falta de aplicação e a burocracia pesada. As pessoas perfuram poços porque, na maioria das vezes, o sistema oficial empurra o cidadão para a informalidade. Pessoal, produzir um documentário com essa densidade de pesquisa e checagem exige muito trabalho, viu? O que mantém o nosso padrão de qualidade é o apoio direto do clube de membros. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, o link para se tornar membro está na descrição. Agora vamos entender o verdadeiro tamanho dessa burocracia. 6. Quanto custa legalizar um poço no Brasil? Se proteger a água é importante para a sobrevivência, por que a taxa de irregularidade é quase absoluta? A resposta se resume ao labirinto burocrático e aos altos custos do processo. Para fazer tudo dentro da lei, não basta contratar a perfuração.
Primeiro, você precisa pegar um geólogo ou engenheiro de Minas. Depois, entrar com um pedido de licença prévia para furar. Com a obra feita, são exigidos estudos hidrogeológicos complexos, adequações às normas da ABNT, laudos técnicos e exames físico-químicos e bacteriológicos de laboratório. Além disso, o proprietário é obrigado a instalar um hidrômetro medidor e só então enviar o pedido final de outorga. E detalhe, prefeituras não liberam isso. Todo o trâmite passa pelo Estado. Na ponta do lápis, o custo total dessa documentação costuma variar de 5 a 30 mil reais, dependendo da região e da profundidade do aquífero. E a outorga não é definitiva. Ela precisa ser renovada periodicamente, conforme a regra de cada estado. Quem arrisca furar sem autorização está sujeito a multas que, pela lei atualizada, podem chegar a 50 milhões de reais em casos extremos, havendo casos de autuações na faixa de dezenas de milhares de reais para poços clandestinos. Para coroar a insatisfação, quem tem poço legalizado frequentemente se depara com a obrigação de pagar taxa de esgoto para a concessionária local, mesmo sem consumir a água da rua. A justificativa das empresas é que a água retirada do poço acaba escoando pela rede pública de coleta. O resultado é a percepção de uma cobrança dupla que desestimula ainda mais a regularização. 5. A água do seu poço pode estar contaminada e você nem sabe. Embora as reclamações sobre os custos sejam extremamente justas, seria um erro achar que a fiscalização é apenas uma máquina de arrecadar. Há um alerta grave de saúde pública envolvido aí. O grande perigo das perfurações irregulares atende pelo nome de risco invisível. Quando você perfura sem critério, sem a tubulação de revestimento adequada e sem selar a camada superior com cimento, você abre um canal direto da superfície para o fundo da terra. Se o poço for feito perto de fossas sépticas, lixões ou áreas agrícolas, ele vira uma porta de entrada para a contaminação. Uma perfuração mal estruturada age como uma agulha suja injetando resíduos direto no aquífero. A sujeira escorre pelas paredes e contamina a água de todos ao redor. Laboratórios já flagraram poços com níveis perigosos de nitrato, vírus, bactérias de fezes e até metais pesados. Quem bebe essa água sem laudos frequentes coloca a saúde em um risco altíssimo. A grande contradição brasileira mora justamente aí. O Estado exige um padrão caríssimo de proteção por parte do cidadão, mas falha drasticamente no básico. Hoje, metade do esgoto gerado no Brasil ainda não recebe tratamento adequado, o que também pressiona e contamina o subsolo em muitas regiões. O governo cobra da população uma proteção ambiental pesada, mas muitas vezes não garante o saneamento básico que evitaria essa contaminação. Número 4. A cidade que liberou o poço e foi proibida pelo Estado. Esse embate burocrático gera conflitos sérios na prática, com batalhas jurídicas travadas principalmente nos últimos anos na região sul do país. Em janeiro de 2025, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aprovou uma lei municipal que autorizava moradores e condomínios a usar poços artesianos para o consumo humano. A regra era clara. Os poços precisavam estar regularizados e ter a água aprovada em testes de qualidade. A Câmara Municipal queria dar ao cidadão uma alternativa para não depender exclusivamente da Corsan, a Companhia de Água do Estado. A reação foi imediata. A Corsan acionou o judiciário, argumentando que a lei da cidade era inconstitucional, pois regras sobre águas subterrâneas cabem à União e aos estados, não às prefeituras. A concessionária defendeu o fechamento mesmo para poços que estavam com a documentação em dia. O argumento do Estado tem respaldo jurídico forte. A Lei Federal de Saneamento Básico
dita que a instalação hidráulica de um prédio ligada à rede pública não pode receber água de outras fontes simultaneamente, alegando o risco de contaminação cruzada. A justiça brasileira costuma apoiar essa tese. Em 2018, o Tribunal de Justiça gaúcho já havia proibido um grande condomínio de usar o próprio poço para consumo, sentenciando que, onde há rede pública, ela tem prioridade. Em dezembro de 2025, a mesma corte tomou uma decisão alinhada e derrubou a Lei de Santa Maria. O morador que tenta buscar uma alternativa legalizada fica, no fim das contas, exprimido pela legislação. 3. Como outros países lidam com a mesma questão? Observando toda essa complexidade, fica a dúvida. O resto do mundo também gerencia a água sob esse mesmo peso burocrático? A fiscalização existe nos países desenvolvidos, mas a execução costuma ser muito mais pragmática. Na França, país que deu nome ao poço artesiano, as regras para perfurações residenciais são diretas. O cidadão que deseja furar seu terreno não precisa pagar por estudos exaustivos em um primeiro momento. O processo se resume a fazer uma declaração oficial ao governo, atestando que a obra respeita as distâncias exigidas de fontes de poluição, como fossas sépticas. É um modelo baseado na confiança inicial e na fiscalização posterior. Na Austrália, país que abriga a grande bacia artesiana, a gestão atinge níveis altíssimos de eficiência. O uso da água depende de licenças e obras hídricas bem documentadas. A grande diferença é a previsibilidade. Em estados como Nova Gales do Sul, quem cumpre as regras consegue aprovações que duram até 10 anos, com limites de retirada estipulados por estudos transparentes. Por outro lado, temos a Índia como o exemplo definitivo de quando o Estado abandona o controle. Lá, o uso descontrolado de bombas particulares secou aquíferos inteiros de forma irreversível, forçando consumidores a abandonarem suas terras. A lição global é clara: gerenciar a água é vital, mas os países bem-sucedidos criam regras claras que a população consegue acessar. 2. O que existe além do poço artesiano? Considerando a dificuldade do processo no Brasil, é fundamental lembrar que existem soluções perfeitamente legais para resolver a falta de água sem precisar perfurar centenas de metros de rocha. A principal alternativa é uma revolução silenciosa que já acontece no semiárido brasileiro. As cisternas, projetadas para captar e armazenar água da chuva, elas não dependem de perfurações profundas, laudos geológicos ou licenças complexas do Estado. Uma cisterna resolve a sobrevivência básica de famílias inteiras a um custo baixo e pode ser construída em poucos dias. Nos centros urbanos e condomínios, o reuso de água tornou-se a grande aposta inteligente. Sistemas modernos filtram a água proveniente de chuveiros e lavanderias, reutilizando o volume em descargas, lavagem de pisos e irrigação, o que reduz drasticamente a pressão sobre o sistema público. Além disso, o modelo de poços comunitários é um formato que ganha força. Em vez de 10 moradores correrem riscos perfurando 10 poços irregulares e inseguros, todos se juntam e rateiam o custo para legalizar um único poço profundo, feito com excelência e testes laboratoriais frequentes. O custo da burocracia, quando dividido, pesa menos no bolso e o monitoramento da água fica mais viável. O poço artesiano é uma ferramenta de engenharia fantástica, mas ele não é a única resposta. Afinal, é proibido ou não? A resposta que ninguém te deu. Depois de entender as leis, a geologia e as disputas jurídicas, nós chegamos à resposta definitiva para a pergunta do vídeo. Não! Ter um poço artesiano não é proibido no Brasil. O que é absolutamente proibido é perfurar a terra e usar a água subterrânea sem a devida autorização e outorga do seu Estado. A regulação, como vimos, tem defesas inquestionáveis.
A água debaixo dos nossos pés é um patrimônio compartilhado. O risco de contaminação cruzada é real e o excesso de extração pode secar um recurso milenar. A gestão técnica é necessária e defendida por qualquer hidrólogo. O verdadeiro problema do Brasil não está na intenção da lei, e sim na execução do sistema. Nós estabelecemos um formato de regularização tão caro e com tantas etapas que ele afasta a grande maioria da população. Quando quase 90% do sistema opera fora da lei, o defeito não é apenas das pessoas que tentam resolver o próprio problema hídrico. O defeito está no formato da regra governamental. Proteger as nossas águas é essencial, mas transformar o acesso à legalidade em uma corrida de obstáculos não é proteção, é exclusão. A grande questão que o país precisa responder não é se devemos proteger as águas, e sim quando seremos capazes de criar regras que o cidadão comum tenha condições reais de cumprir. As cisternas transformaram o semiárido. A França simplificou os avisos e o Brasil continua travado em um embate entre o controle do Estado, as exigências burocráticas e a necessidade básica do cidadão, mantendo a dependência da população em relação às companhias de água. Nós queremos saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que esse labirinto de leis realmente ajuda a proteger a água ou acaba dificultando a vida de quem mais precisa? Se esse vídeo esclareceu o assunto para você, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Eu sou o Boco, eu te vejo no próximo vídeo.